Olá, querido irmão, vamos começar esse devocional do dia 10 de abril de 2020, mas antes de começarmos a ler as Escrituras, eu gostaria de convidar vocês a intercederem comigo pelo irmão José, esposo da irmã Salomí. Ele teve uma piora agora pela manhã no seu quadro e vamos orar por ele para que ele possa ter a sua saúde restabelecida. Então vamos começar com essa palavra de oração. Senhor, nós colocamos a vida do irmão José em tua presença, um servo muito querido, um companheiro na igreja e está com um momento, meu Pai, com a sua saúde debilitada, e nós podemos confiar no Senhor. E é por isso que nós nos dirigimos a Ti, acima de tudo. Porque o Senhor é um Deus do impossível, o Deus que faz coisas que o homem não pode fazer. O Senhor alcança lugares e locais que nem mesmo a ciência consegue alcançar. Por isso colocamos a vida do irmão José em Tua presença. Abençoe também as autoridades médicas que irão consultá-lo, que irão ver, meu Pai, como é que está a situação dele, que eles possam também ser guiados por Ti, pela inteligência dada por Ti, para que eles possam encontrar de fato qual é o problema, meu Pai, onde está o foco desse desajuste físico do Teu filho, para que ele possa ter sua saúde reabilitada. Nós confiamos em Ti, nós como igreja sabemos que o Senhor é um Deus que cuida de nós, que é soberano sobre nós. É por isso que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Vamos confiar que o Senhor está sobre a vida do irmão José, cuidando dele, para que ele possa sair dessa situação. Vamos ler Efésios capítulo 4, nós vamos ler do versículo 25 ao versículo de número 32. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, na qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Uma coisa importante que nós devemos aprender nas Escrituras, e principalmente no Novo Testamento, isso fica muito claro para nós, é que nas Escrituras não há uma divisão entre teoria e prática. Para os escritores bíblicos, as duas coisas andam juntas. No judaísmo, também isso era muito importante. Um judeu, quando falava de amor, ele não estava falando de um sentimento apenas. Ele estava falando de algo que era um sentimento, mas algo que estava muito ligado a uma prática. Então, para um judeu não fazia sentido alguém falar em amor se de fato não tivesse condições práticas de provar que aquele amor de fato era verdadeiro. Assim também acontece com a palavra conhecimento. No judaísmo, no Antigo Testamento também, a palavra conhecimento, ela tem a ver não apenas com um acúmulo de informações na mente, mas tem a ver com a vida. Tanto é que no Antigo Testamento, em vários momentos, quando vai se escrever que um homem teve relações com uma mulher, a palavra que era usada era a palavra e Isaac conheceu Rebeca, no sentido de que os dois se tornaram uma só carne através das relações sexuais. Por que a palavra conheceu é usada? Porque a palavra conheceu, ela dá a ideia de uma relação íntima, de um juntar. Então, quando nós falamos de conhecimento,
tanto para os judeus como para o apóstolo Paulo, que também era judeu, né, no Novo Testamento, não tem a ver apenas com um acúmulo de informação, mas tem a ver com um todo, com uma vida de fato unificada, um conhecimento que é prático, uma coisa que de fato está na vida. Quando nós olhamos para textos como esse que nós estamos lendo, nós podemos facilmente perceber o caminho do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo começa dizendo para os irmãos em Éfeso sobre a posição deles em Cristo Jesus. Ele fala: vocês foram salvos pela graça, vocês foram salvos para as boas obras. E ele vai falar sobre a humanidade em Cristo Jesus, sobre quem eles eram em Cristo Jesus. E ele vai dizer: olha, vocês agora têm uma nova posição em Cristo Jesus. Capítulo 3, ele vai falar sobre a grandeza, né, da igreja, desse projeto de Deus. O capítulo 4, ele vai começar a entrar na parte prática, dizendo: olha, se vocês são igreja, se vocês agora fazem parte desse novo edifício de Deus, vocês precisam entender que há questões práticas que estão ligadas a isso. E quando chega aqui, a partir do versículo 17 do capítulo 4, Paulo começa a mostrar para os irmãos a parte prática do Evangelho, a parte prática da salvação. O que isso, de fato, pode ser aplicado para nós? Primeiro, nós precisamos entender que a salvação em Cristo Jesus é pela graça. A salvação como é dito na teologia, é um trabalho monergístico, ou seja, a força, a energia despendida na salvação é unicamente de Deus. É Deus quem te salva, é Deus quem te resgata. Mas no processo posterior à salvação, que é o processo da vida cristã, o processo de andar com Deus, é preciso que a gente entenda o que está dito lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 12, que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. E aqui o apóstolo Paulo coloca isso em termos bem práticos. Olha, já que vocês foram salvos, vocês precisam de santificação. E ao contrário da salvação, a santificação é um trabalho sinergista, ou seja, um trabalho onde a energia é composta por dois elementos. Primeiro Deus e depois nós. Nós trabalhamos com Deus no processo de santificação. É Deus quem nos santifica, mas nós estamos em constante arrependimento, em constante mortificação, orando, jejuando, lendo as Escrituras, dizendo não para o pecado. Então, há um esforço de nossa parte para viver uma vida de santificação. E aqui, a partir do versículo 25 até o versículo 32, Paulo dá algumas orientações muito práticas para que os irmãos vivessem uma vida de santificação. Primeiro ele diz, não falem, não mintam, quando vocês irarem, não pequem, ou seja, não deixe que essa ira tome proporções absurdas, não deixe que essa ira fique fora de controle, não deixe essa ira morar no coração de vocês, porque isso vai trazer amargura. Ele vai dizer mais, não dê lugar ao diabo, não furte, ou seja, ao invés de furtar, trabalhe, né, para que você tenha não apenas com o que viver, mas tenha para repartir para com o próximo. Diz mais, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhuma palavra imoral, perversa, maliciosa. Não entristeçam o Espírito Santo, ou seja, com esse tipo de comportamento. Longe de vocês toda amargura, cólera, ira, blasfêmias e malícia. E vai dizer mais, antes sejam benignos uns para com os outros, sejam compassivos, ou seja, se coloquem no lugar do outro, entendendo a dor do outro, e perdoem uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou, assim como Deus vos perdoou. Você percebe que há uma orientações muito práticas para a vida cristã. Por que Paulo está dizendo isso? Porque ele está se dirigindo a pessoas que foram salvas pela graça, pessoas que agora são nova humanidade em Cristo. Não faria nenhum sentido dar esse tipo de ordem para pessoas que
que estavam mortas em delitos e pecados, que o morto não responde a nada, o morto não tem condições de responder a estímulos. O apóstolo Paulo aqui está dando ordens de santificação para cristãos que de fato foram regenerados, estão de fato vivos em Cristo Jesus. E se você está assistindo esse devocional e entendendo essas ordens, é porque de fato você é nova criatura em Cristo Jesus e você tem capacidade dada pelo Espírito Santo a viver essa vida de santificação. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje, nas suas atitudes, nas suas ações. Olhe sempre para textos como esse, onde as orientações para nós são muito práticas, e viva segundo essas orientações. O apóstolo Paulo, no capítulo 5, vai continuar com algumas orientações, nós iremos estudá-las a cada momento e nós vamos aprender que essas orientações são para nós. Hoje, dia 10 de abril, costumeiramente, no calendário, se costuma observar, né, o dia da morte de Cristo Jesus. Nós não sabemos exatamente o dia, mas sabemos que foi de fato numa sexta-feira, porque ao domingo ele ressuscitou. Lembre-se disso. Se nós podemos hoje viver uma vida de santificação, uma vida de constante progresso rumo a Cristo Jesus, é porque ele, num dia como hoje, numa sexta-feira, foi vilipendiado, cuspido, maltratado, torturado e morreu por nós na cruz do Calvário. Ele morreu pelos meus pecados, ele morreu pelos seus pecados. Nós entendemos que na cruz do Calvário, Cristo nos substituiu. Ele morreu em nosso lugar. Então, no dia de hoje, tire um momento para agradecer a Deus pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário por você e pela capacidade que agora você tem, através do Espírito Santo, de cumprir textos como esse, de orientações como essa, onde Deus, através do apóstolo Paulo, nos manda viver uma vida de santificação. Vamos orar pelo Renan, nós oramos pelo irmão José no começo, vamos orar pelo Renan, pelos demais enfermos da nossa igreja. Senhor, nós colocamos a vida dos nossos irmãos em Tua presença, colocamos a vida do Renan em Tua presença, colocamos a vida, meu Pai, de todos os enfermos da nossa igreja em Tua presença. Ó Deus, derrama da Tua graça poderosa sobre cada um deles, que eles possam de fato alcançar, meu Pai, em Ti a bênção da restauração. Nós oramos pedindo a cura porque a Tua palavra nos autoriza a fazer isso. É por isso que nós oramos pedindo cura, mas acima de tudo queremos que a Tua vontade seja feita em todo momento. Abençoe cada um dos meus irmãos da Igreja Presbiteriana do Jardim América no dia de hoje. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fica firme no Senhor.